Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido ótimo e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e hoje vamos iniciar a aula 1 da semana 20. Semana nova, material novo. Então, nós vamos preencher a capa do material, que consta a data de 2 de agosto a 6 de agosto. Vocês vão preencher o nome da sua escola, o seu nome completo e o nome do seu professor. Hoje teremos língua portuguesa e vamos ver interpretação de texto nas páginas 1 e 2. Então, lá no material, atividade 1, página 1, vamos preencher a data. Hoje é dia 2 de agosto. Estamos iniciando, né, o novo mês de atividade. O dia é 2, o mês é agosto e representamos o mês de agosto com o número 8, porque ele é o 8º mês do ano. O ano é 2021 e podemos abreviar para os 2 últimos números, 21. Vamos fazer juntos a leitura do texto. Vocês podem acompanhar pelo material impresso ou aqui mesmo pelo vídeo, tá bom? 1.1, leia o texto a seguir. Jaqueline e Roque são irmãos. Sábado, eles foram ao parque com seus pais. Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos. Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche. Pães de queijo, quibes, sucos, tortinhas e quindins. Eles comeram e voltaram felizes para casa. Graça Boquet. 1.2, grife no texto todas as palavras que contêm a letra Q. Vamos voltar no texto e vamos grifar todas as palavras que contêm a letra Q, tá? Letra Q, não importa se a letra está no começo da palavra, no meio ou no fim. Tem a letra Q, vocês vão grifar. Pode ser com lápis grafite mesmo, porque se vocês errarem, dá para apagar. Vamos ler juntos e encontrar no texto. Jaqueline, é a nossa primeira palavra com Q. E Roque, nossa segunda palavra, são irmãos. Sábado, eles foram ao parque com seus pais. Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos. Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche. Pães de queijo, olha o que é de novo, quibes, sucos, tortinhas e quindins. Eles comeram e voltaram felizes para casa. Então, as palavras que nós encontramos que têm a letra Q foram Jaqueline, Roque, parque, quando, brinquedos, piquenique, coqueiro, Jaqueline de novo, queijo, quibes e quindins. Pausem o vídeo e anotem aí. Agora, na 1.3,
Você percebeu que este texto está sem o título? Desta maneira, elabore um título para ele. O título é pessoal. Cada um pode criar o seu. Vou deixar o meu aqui como sugestão, mas o ideal é que vocês tentem criar o título de vocês sozinhos. Eu coloquei no meu título Piquenique em Família. Título não tem ponto final, tá bom? Agora, 1.4. Onde a família foi passear? Vamos voltar lá para o texto. Jaqueline e Roque são irmãos. Sábado, eles foram ao parque. Então, onde a família foi passear? No parque. Ainda sobre o texto, na 1.5. Quais atividades a família realizou no local do passeio? Então, o que eles fizeram no local do passeio? Vamos voltar no texto de novo. Jaqueline e Roque são irmãos. Sábado, eles foram ao parque com seus pais. Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos. Então, o que eles fizeram primeiro quando chegaram ao parque? Foram nos brinquedos, foram brincar nos brinquedos. Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Então, outra coisa que eles foram fazer nesse passeio é um piquenique. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche. Pães de queijo, quibe, sucos, tortinhas e quindins. Eles comeram e voltaram felizes para casa. Então, aqui descreve como foi o piquenique. As atividades que eles fizeram, nós vamos colocar: foram aos brinquedos ou brincaram, né, nos brinquedos e fizeram um piquenique, tá bom? Foram duas atividades. Agora, 1.6. Quais alimentos a família levou? Vamos voltar de novo no texto. Tá lá no final, né? Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche. Qual foi o lanche? Pães de queijo, quibes, sucos, tortinhas e quindins. Então, nós vamos colocar esses alimentos que eles levaram: pães de queijo, quibe, sucos, tortinhas e quindins. Ainda sobre o texto, no 1.7, quem é a autora do texto? O autor, a autora do texto, normalmente vem no final do texto, um pouco desalinhado com o texto, para que fique bem visível. Então, aqui no nosso texto, podemos ver lá no final o nome da autora, Graça Boquet, né? Tem um T aqui no final, mas a maneira correta de ler é sem esse T, tá bom? Vocês vão escrever aí o nome dela, Graça Boquet. Vamos falar agora sobre substantivo. Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Vocês têm aí uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna está escrito substantivo comum, nomeia uma classe. E alguns exemplos: cadeira, vaca, moto, copo, panela, porta. Substantivo comum é o nome que damos a todas as coisas. É um nome genérico. Por exemplo, se eu digo vaca, eu me refiro a qual vaca? A qualquer vaca, a todas as vacas, ao animal vaca. Na outra coluna, vocês têm substantivo próprio, nomeia apenas um ser. E tem os nomes Joaquim, Maria, Araçatuba, Brasil,
América, Portugal. Então, substantivo próprio é o nome de uma coisa única. Por exemplo, aqui, vaca é qualquer vaca. Mas se eu disser mimosa, não é qualquer vaca. Esse é o nome da minha vaca. É aquela única vaca. Substantivo comum, todas as coisas, maneira genérica. Substantivo próprio, uma coisa única. Lá no texto, agora, vocês vão fazer o seguinte. Aqui na 1.8, encontre no texto 2 substantivos comuns. Então, lá no texto, vocês vão encontrar 2 palavras que sejam substantivo comum. Palavras que são nomes de coisas de maneira genérica. Existem várias aqui no texto. Vocês podem escolher qual vocês quiserem, tá? 2 palavras. Vocês podem colocar, por exemplo, irmãos, parque, pais, brinquedos, família, coqueiro, toalha, lanche, pães de queijo, quibes, sucos, tortinhas, quindins e casa. Há aqui outras palavras que não são substantivos, tá? Substantivos, vocês têm que pensar o seguinte: substantivo é uma coisa, ou uma pessoa, ou um lugar. Então, Jaqueline é um substantivo. E não é substantivo, tá? E, o que é e? Não é substantivo. Rock, substantivo. São, não é substantivo. São é uma coisa, é um lugar, é uma pessoa. Então, substantivo, pessoas, coisas e lugares. Substantivo comum, pessoas, coisas e lugares de maneira genérica. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer lugar, tá? Então, quando ele diz aqui, por exemplo, parque, eles foram ao parque. Parque é substantivo comum. Porque que parque que é esse? Ele não fala. Foram ao parque, pode ser qualquer parque. Agora, se estivesse escrito, foi ao parque Joaquim, aí seria parque Joaquim, Joaquim, substantivo próprio. Eu coloquei aqui como substantivo comum as palavras família e brinquedos, que eu retirei lá do texto. 1.9, agora, 2 substantivos próprios. Então, escolhemos aqui 2 substantivos comuns. Vamos voltar lá no texto para escolher 2 substantivos próprios. Substantivos próprios são os nomes das coisas, dos lugares, das pessoas. Aqui nós temos Jaqueline, Roque. 2 substantivos próprios, tá bom? Então, Jaqueline não se refere a uma menina qualquer. Se refere a esta menina Jaqueline. Roque não é um menino qualquer. Refere-se especificamente a um menino chamado Roque. Então, vai ficar assim lá no 1.9. Jaqueline e Roque. 1.10, procure no texto os substantivos comuns, depois escreva abaixo da imagem. Então, agora não é qualquer substantivo comum. Temos que achar o substantivo comum dessas 3 imagens. Então, o que é isso? O primeiro é um doce, chamado de quindim. O segundo é uma planta, chamada de coqueiro. E, por último, temos um salgado, que é chamado de quibe. Vamos procurar o nome dos 3 lá no texto. Vamos ler o texto novamente para encontrar as 3 palavras. Jaqueline e Roque são irmãos. Sábado, eles foram ao parque com seus pais. Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos.
Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Então, encontramos a primeira palavra, que é o desenho do meio, né? Coqueiro. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche. Pães de queijo, quibes. Encontramos mais uma palavra, que é o terceiro desenho, quibes. Sucos, tortinhas e quindins. E encontramos a última palavra, quindins. Então, vocês vão escrever embaixo de cada imagem. Quindins, coqueiro, quibes. Antes da gente terminar a aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando aqui embaixo, onde tem em vermelho, inscrever-se. Quando você clicar, vai ficar dessa maneira, inscrito. Você precisa se inscrever apenas uma vez, tá bom? Depois que você já está inscrito, não precisa apertar mais. Quando você estiver inscrito, você também pode ativar o sininho, que fica aqui do lado. Assim, sempre que chegar uma aula nova, o seu aparelho vai te notificar. Você vai ativar o sininho também uma única vez, diferente do botão do like, né? O joinha. Esse você pode apertar todos os dias, a cada vídeo novo. Deixando o seu like, você torna o nosso vídeo mais visível para um número maior de pessoas. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.